Pessoal, vamos começar mais uma aula de ciências no nono ano. Então, primeiro a gente vai falar sobre os átomos e os elementos químicos. Pessoal, o conhecimento sobre o átomo é o resultado de observações, ou seja, os cientistas, para realmente estudar o átomo, ele teve que observar muito para realmente saber como é que o átomo se comporta, como ele é formado, como ele é constituído. Então foi muitas observações e muitos experimentos. Então, gente, nós podemos observar que os experimentos realizados por cientistas ao longo do tempo, então foi longo de muito tempo. Esse conhecimento está sempre se modificando à medida que as novas descobertas são feitas. Hoje em dia existe equipamento como microscópios e de tunelamento que fornecem imagem de átomos sob a superfície de um material. Não são fotografias, tais como a que tiramos de pessoas ou de paisagem, mas imagem produzida por computador a partir de sinais eletrônicos vindo do microscópio de tunelamento. Na figura 2.1 você pode ver essas imagens, tá bom? Então essa aqui é a representação do átomo, pessoal, do átomo, tá bom? Através de microscópio. Essa imagem, pessoal, ela é formada de quê? Através de sinais elétricos que eles emitem. Então a partir desses sinais ele pode escrever a imagem, né? Eles podem modificar a imagem, eles podem formar a imagem como eles seriam na realidade. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, olha. Os átomos de carbono da grafite em ilustração sem escala. Então aqui representa os átomos do grafite. Nós sabemos que o grafite, que é usado em lápis, eles são arranjo de átomos de carbono, tá bom? Então a gente percebe que se você pegar um microscópio e procurar tirar foto só de um pedacinho, você vai ver isso aqui, ó, uma arruma de partículas de carbono, átomos de carbono, tá bom? Como o átomo foi interpretado por Dalton, Thomson e Rutherford, como a química explica as diferenças entre os elementos chumbo, prata e alumínio. E o que são isótopos? É isso que nós iremos ver à medida da aula. Então, gente, o que é que nós podemos observar aqui? Podemos observar que a história do modelo dos átomos ele começa na Grécia Antiga. A ideia de que toda a matéria é formada por átomos já havia sido proposta mais de 500 anos antes de Cristo por um grupo de filósofos. O mais conhecido defensor dessa ideia foi Demócrito. Então Demócrito ele já tinha essa ideia porque ele tinha curiosidade de saber o que as coisas são feitas, de que é feita a matéria. Então essa curiosidade ele pairava, né? Para responder a pergunta de que é feita a matéria, Demócrito afirmou que todos os corpos podiam ser divididos em partículas cada vez menores. Então ele dividia a partícula em partículas menores, ele dividia, ia ficando menor, tá vendo? Ó, menor, à medida que ele ia dividindo, ia ficando menor. Então ele ia dividir de uma tal maneira que não dava mais para dividir, tá bom? Ele ia chegar no momento que não dava mais para dividir, de tantas divisões pequenas, ó, não dava mais para dividir. Até chegar ao átomo, que não podia ser mais dividido. O átomo seria a menor parte da matéria. Então a menor parte da matéria é o átomo, de acordo com Demócrito, tá certo? Na Grécia Antiga. Vem daí a palavra átomo, que significa em grego, ó, aquilo que não pode ser cortado ou dividido. Mas Demócrito não realizou nenhum experimento. Foi apenas na base da ideia, pessoal. Então ele não tinha maquinário, não tinha máquina, naquela época não era bem desenvolvida, né, a ciência.
Então aqui foi só na base da ideia mesmo. Então isso como evidência de que o átomo existe. Essa ideia inicial do átomo, portanto, pouco tinha a ver com o conceito científico de átomo. Então a gente sabe que o conceito científico ele tem que ser experimentado, tem que fazer experiências, tem que ser comprovado. Mas só que esses métodos ele não tinha nada a ver com a ciência. Por quê? Porque ele não trabalhava com modelo científico. Outros filósofos, como Aristóteles, defendiam uma ideia diferente. Para eles, a matéria era contínua, ou seja, teoricamente podia ser dividida em pedaços cada vez menores. Apesar, muitos séculos depois, a partir do final do século XVIII, foram realizados experimentos nesse campo. Várias transformações químicas começaram a ser estudadas, e a massa das substâncias passou a ser medida com cuidado. Os cientistas constroem o modelo do átomo com base em alguns fenômenos que observam na natureza e não a partir de uma imagem real do átomo. A construção de modelos ajuda os cientistas a explicar os fenômenos observados e formular teorias e leis científicas. As leis científicas descrevem regularidades da natureza e as teorias científicas propõem mecanismo para explicar os fatos, como a teoria atômica que explica várias propriedades dos átomos. Então aqui tem uma leitura aqui, pessoal, né, que fala sobre essa questão dos modelos atômicos, que o modelo atômico ele vai servir justamente para a gente ter um embasamento maior do estudo do átomo, né? Como é que nós iremos estudar o átomo? Só baseado numa ideia? Não, por isso que surgiram modelos atômicos, que é através desses modelos que nós estudamos o átomo. Primeiro modelo. As primeiras teorias do átomo. Com base em algumas observações e experimentos com transformações químicas, o cientista inglês John Dalton, 1766 a 1844, ele formulou uma série de hipóteses sobre as propriedades do átomo, que explicavam até mesmo porque a massa é conservada em sistemas fechados, em uma transformação química. Um elemento químico é formado por átomos, que são quimicamente idênticos, isso que tem as mesmas propriedades químicas. Então, para Dalton, um componente químico ele deveria ter o mesmo tamanho. Por exemplo, se eu tenho essa bola aqui, ela tem o mesmo tamanho que essa, vamos supor, tem o mesmo tamanho. Ela representa um átomo que possui a mesma propriedade química dessa, a mesma propriedade dessa química que essa possui, essa também possui. Por quê? Porque tem o mesmo tamanho. O que vai definir um átomo ter propriedade diferente do outro é o tamanho, olha, de acordo com Dalton. Por exemplo, um átomo pequeno e o outro maior. Esse átomo aqui, ele tem uma propriedade X. E esse outro tem outra propriedade, que é diferente dessa. Segundo o modelo atômico de Dalton, os átomos seriam pequenas esferas. Então, de acordo com Dalton, os átomos são pequenas esferas. É por isso que é chamado daquela teoria da bola de bilhar. Então, para Dalton, os átomos são as pequenas esferas. Então, segundo o modelo atômico de Dalton, os átomos seriam como pequena esfera, que não podia ser dividida. Isto é, não podiam ser quebrada em partes menores, nem destruída. O átomo seria tão pequeno que não poderia ser visto com microscópios, nem com microscópios. Então, nós podemos observar que essa teoria de Dalton é justamente isso, que os átomos eles são indivisíveis, não pode ser quebrado, e também eles são esfera, de acordo com Dalton. Dalton também concluiu que toda matéria é formada pela associação de átomos e que os átomos não são todos iguais. O ferro, por exemplo, é formado por um tipo de átomo diferente do átomo que se encontra no ouro. Adiante você vai ver que
Segundo Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais e que dois elementos químicos são diferentes porque tem átomos diferentes. Então, e que dois elementos químicos são diferentes porque tem átomos diferentes. Possivelmente também tamanhos diferentes, tá bom? Essas teorias, essas e outras afirmações formam a teoria atômica de Dalton. A teoria de Dalton reunia uma série de observações e foi feita por cientistas da época. Era uma teoria científica que explicava alguns fenômenos e podia ser testada experimentalmente. A teoria de Dalton era capaz de explicar, por exemplo, que as transformações químicas consistiam em rearranjos de átomos, ou seja, átomos que são trocados, ou seja, às vezes um átomo o átomo de ferro está com ouro e às vezes eles poderiam se rearranjar, se reunir, mas não podiam justificar como os átomos se ligavam entre si. Então ele não sabia por que os átomos ele ligavam entre si, tá bom? Quando novos estudos sobre os fenômenos elétricos foram realizados e descobriu-se a existência das partículas menores do que o átomo, prótons, nêutrons e elétrons, os cientistas passaram a realizar novos experimentos para propor novos modelos atômicos, apresentados a seguir. A verificação de que os átomos podiam ser divididos em partes menores foi responsável pela reformulação do modelo atômico de Dalton. Agora vamos lá. Na Grécia Antiga já sabia que pedaços de âmbar, que é uma resina fóssil, proveniente de uma espécie de pinheiro, atritados em pele de animais, podiam atrair objetos leves. Alguns séculos mais tarde, a causa dessa atração foi chamada de eletricidade, palavra que vem do grego electron, que significa âmbar. Agora vamos lá para o mudança no modelo atômico. Se em um dia não muito úmido, você esfregar uma caneta de plástico no cabelo e aproximá-la de pequenos pedacinhos de papel, vai perceber que eles serão atraídos. Esse é um fenômeno que pode ser explicado pela hipótese de que o átomo possui cargas elétricas, como você vai ver no capítulo 15. Em 1897, o físico inglês Joseph John Thomson identificou uma partícula de carga negativa chamada elétron. Então, 1856 a 1940. Thomson sabia que o átomo era eletricamente neutro. E como o elétron era negativo, ele supôs que deveria haver uma carga elétrica positiva no átomo, que anulava a carga negativa. O átomo, segundo Thomson, seria formado por elétrons mergulhado em uma esfera de carga positiva. Mais tarde, outros cientistas descobriram os prótons, que são partículas com carga positiva. A descoberta de que existiam no átomo partículas carregadas permitiu então explicar os fenômenos elétricos, como a atração dos pedaços de papel pela caneta de plástico e a condutividade elétrica verificada em certos materiais. Naquela época, os cientistas achavam que os prótons e os elétrons estavam espalhados pelo átomo. Então, naquela época, os cientistas achavam que os prótons e os elétrons estavam espalhados pelo átomo. Mas, novamente, uma série de experimentos levou os cientistas a mudar de ideia. Então, pessoal, essa teoria de Thomson, ele é chamada de teoria de pudim de passas. Então, aqui você pode observar que nós temos aqui um grande pudim, né, de acordo com o modelo dele. E essas partes escuras eram justamente os elétrons. Então, era um grande pudim de passas, que era recheado por uma grande massa
positiva, tá bom? Agora vamos lá. Agora, pessoal, o que nós podemos observar é o seguinte: nós temos o experimento de Rutherford, tá bom? O experimento de Rutherford. Pessoal, aqui, novos fenômenos observados na natureza fizeram com que Joseph John Thomson fosse modificado. Alguns cientistas, como Antoine Becquerel, de 1852 a 1908, verificaram que alguns átomos emitiam partículas naturalmente. Então ele pôde observar que alguns átomos emitiam uma partícula, como eu vou mostrar a vocês o átomo de urânio. Esse fenômeno chamado de radioatividade, desculpe-me, que é justamente quando um elemento ele emite partículas, né? É chamado de radioatividade, e permitiu a realização de uma série de experimentos que levaram à construção de um novo modelo para o átomo. Um dos modelos que permitiu a construção do modelo apresentado na figura 2.4 foi realizado pelo cientista neozelandês Ernest Rutherford, de 1871 a 1974, e consistia no bombeamento de partículas com cargas elétricas positivas emitida por um elemento radioativo em uma folha de ouro. Rutherford verificou que a maioria das partículas atravessava a folha de ouro sem sofrer desvio, mas algumas sofriam grandes desvios, chegando até ser refletido. Então, o que é que nós podemos observar? Que o Rutherford colocou uma caixa de chumbo aqui uma caixa de chumbo. Por que ele colocou essa caixa de chumbo? Para que as partículas fossem emitidas numa só direção. Então ele colocou uma caixa de chumbo aqui com um buracozinho, olha. Tá bom? Se ele não tivesse colocado essa caixa de chumbo, iria emitir radiação por todos os lados. Então o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era justamente em colocar esse chumbo aqui com um orifício para que as partículas fossem emitidas só num sentido. Então, o urânio ele emitia as partículas chamado alfa, tá bom? Essas partículas elas batiam numa lâmina bem fina de ouro, bem finíssima de ouro, pessoal. A maioria da parte, pessoal, atravessava o ouro, atravessava a lâmina de ouro. Então podemos observar que isso aqui é representado por essa parte azul chamada de anteparo, tá bom? Que é uma tela fluorescente para a gente verificar quais são os pontos que fica lá, os pontos que a gente observa. Essa tela fluorescente ele mostrava quais são os pontos que batiam. Então o que acontecia? Essa partícula ele passava na lâmina de ouro. A maioria das partículas atravessavam a lâmina, outras se desviavam e umas batiam até de volta para frente, que é chamado de experimento de Rutherford, tá bom? O que isso quer dizer, pessoal? Que ele chegou à conclusão de que o átomo ele é formado por grandes espaços vazios, tá certo? Então o átomo, vamos supor que um átomo é assim, olha. Vamos supor que tem um átomo aqui. Vamos supor que aqui tem aqui, pessoal, tem alguma coisa aqui chamado núcleo, tá certo? Então os raios, quando eles passavam direto no ouro, é porque eles não tinham nenhum obstáculo. Aí quando o átomo ele tinha um obstáculo, é porque aí ele se desviava, as partículas se desviavam, ia para outro lado, tá bom? Então é justamente isso.
Então, pessoal, nós temos, com isso, ele pode concluir que havia espaços vazios. Por que havia espaço vazio? Porque ele passava de um lado para outro, ó, direto. Quer dizer que tem espaço vazio, não tem nenhum obstáculo. Tá certo? Ó. Só que ele também tinha um obstáculozinho. Por quê? Porque tinha raios que voltavam. Então você pode observar. Tinha espaço vazio. Você pode observar, ele batia aqui, ó, ia direto, porque é espaço vazio. Batia aqui, ia direto. Batia aqui, ia direto. Quando batia aqui, olha, ele voltava, ó. Entendeu? Batia aqui, ele voltava, ó. Batia aqui, ia direto. Ia direto, ou seja, era formado por espaço vazio, mas tinha um negócio também, um negócio lá impedindo que alguns raios atravessassem. Tá bom? Então ele chegou a essa conclusão. Conclusão de que? De que os espaços vazios dentro dos átomos, e mostrou que, ao contrário de que se pensava, as cargas positivas não estavam espalhadas por todo o átomo. Ou seja, as cargas positivas estavam só no local. Enquanto Thomson, ele dizia que as cargas positivas estavam em todo o campo, porque não era um pudim de passas. Mais concentrado em uma região ele chamou de núcleo, com os elétrons em sua volta. As partículas desviadas de sua trajetória eram aquelas que se chocavam contra o núcleo ou passavam perto dele. Dentro desse modelo, Rutherford propôs um modelo atômico nuclear, que pouco depois foi modificado por outro cientista, o dinamarquês Niels Bohr. Tal modelo atômico ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo, pessoal, planetário. Como assim o modelo planetário? Aqui seria o Sol, que é o núcleo. Ao redor do núcleo giram as partículas chamadas elétrons. Isso não quer dizer que o átomo seja assim, pessoal. É apenas um modelo que ele criou. E esse modelo, ele é usado até hoje, tá bom? Aí, pessoal, nós vemos só esses principais modelos que é de suma importância, tá bom? E realmente eu irei colocar outro vídeo aqui junto ao meu para dar uma reforçada nessas teorias. E até agora, pessoal, nós estamos com 23 minutos de aula, então vou colocar mais um vídeo para realmente chegar aos 50 minutos. Tá bom? Então fica aí com o vídeo. Você sabia que desde os tempos mais primórdios o homem já buscava um modelo para a composição da matéria? Chegou-se a acreditar que a matéria era composta por 4 elementos fundamentais: a água, a terra, o fogo e o ar. Mas como será que eu explico a composição das coisas, a composição da matéria, através desses 4 elementos? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então vem comigo porque o Monstrão te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Família Bioexplica, mais uma vez um monstrão da química aqui com vocês, e hoje nós vamos falar sobre evolução dos modelos atômicos. Na verdade, essa discussão começa cerca de 450, 500 anos antes de Cristo, com Empédocles, que disse que a matéria era composta por 4 elementos fundamentais: água, fogo, terra e ar. Porém, Aristóteles, um pouco depois, elabora um pouco mais esse conceito. Olha só que visão bacana. Para Aristóteles, água, fogo, terra e ar, eles iam se combinar da seguinte maneira
para poder formar a matéria. Se eu tenho fogo misturado com terra, eu teria algo seco. Se eu tenho terra misturado com água, eu teria algo frio. Se eu tenho água misturado com ar, eu teria algo úmido. E se eu tenho ar misturado ao fogo, eu teria algo quente. Então, na Grécia Antiga, a matéria era explicada de maneira mais aceita por esse modelo. Porém, esse não foi o primeiro modelo de constituição da matéria. O primeiro modelo foi o modelo de Demócrito e de Leucipo, que pela primeira vez veio com a palavra átomo. A significa o quê? Prefixo de negação e tomos, divisível. Significado de átomo, indivisível. Beleza? Logo, para nós aqui, nós sabemos hoje em dia que esse conceito aqui não vale, tá furado, mas é um modelo. Então por que eu já começo a aula falando sobre evolução dos modelos atômicos? Pessoal, os modelos eles começam mais simples, menos elaborados e vão, com o passar do tempo, vão ficando mais elaborados, mais bem feitos, mais completos. Por quê? Com o passar do tempo, o aparato experimental, as técnicas experimentais foram se desenvolvendo. Então, com o passar do tempo, naturalmente, nós iríamos bolar novos modelos mais completos e mais repletos de riqueza de detalhes. Beleza? Então, dá uma printada aqui. Primeiro conceito de matéria, de formação da matéria, o mais aceito é o conceito de Aristóteles, que falava sobre os 4 elementos fundamentais constituintes da matéria. Vai lá, momento para o seu print. Printou? Beleza? Agora vamos falar sobre o modelo de Demócrito e de Leucipo. A primeira vez que a expressão átomo foi utilizada foi cerca de 450, 500 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucipo. Foi a primeira vez que a palavra átomo foi utilizada. E o que significa átomo? A, prefixo de negação, tomos, divisível, indivisível. Então o átomo, no conceito de Demócrito e de Leucipo, seria a menor parte indivisível da matéria. Marquinhos, isso é verdade? Não. Hoje nós sabemos que não. Nós sabemos que o átomo ele pode se dividir muito mais do que simplesmente só na menor parte indivisível. Ele pode se dividir em prótons, elétrons, nêutrons. Os prótons podem se dividir nos quarks, sacou? Então você pode ir muito além do átomo. Mas, cara, pensa comigo, 450 anos antes de Cristo, Grécia Antiga, o cara já pensar numa constituição única na matéria, isso aqui é fantástico, essa ideia é muito bacana. Então, o lance é átomo, menor parte indivisível constituinte da matéria. Como assim, Marquinhos? Peguei um pedaço de papel, rasguei o papel, rasguei de novo, cheguei num certo momento em que eu não consigo mais dividir aquele pedaço de papel. Então aqui eu tenho um átomo de papel. Sacou? Seria a menor parte que você não consegue mais dividir da matéria. Hoje, nós sabemos que um mísero pedaço de papel ainda é muito grande caso nós estejamos comparando com a escala atômica. Cara, a escala atômica é coisa de picômetro, 10 a menos 12 metros, sacou? Então é muito pequeno, é muito pequenininho. Então a gente consegue dividir mais a matéria do que nessa parte tida como indivisível? Nós conseguimos, mas esse é um modelo. Foi uma primeira proposição para constituição única da matéria. Tira seu print rapidinho. Foi? Beleza? Então, nós vamos voltar agora, vamos continuar nossa viagem aqui, nós vamos voltar para cerca de 200, 240 anos atrás com o primeiro modelo atômico mais bem definido. Modelo atômico de Dalton, o inglês John Dalton. Partiu! Vamos entrar agora em uma nova fase da evolução dos modelos atômicos, a fase do atomismo científico. Até agora, nós estávamos observando sob a ótica do atomismo filosófico. Demócrito, Leucipo, Aristóteles, só embasamento filosófico. Agora eu vou começar realmente com o embasamento mais científico. Não que a parte filosófica não o seja, mas aqui eu já tenho um método científico mais bem desenvolvido, técnicas experimentais mais avançadas e uma série de postulados que já vão puxar muito mais o modelo atômico para o que a gente está acostumado a usar hoje em dia. Então, o modelo de John Dalton, em inglês John Dalton, era o modelo chamado de modelo da bola de bilhar. Marquinhos, mas o que é bilhar, monstrão? Não sei. Bilhar é a mesma coisa que sinuca, beleza? Então os átomos vão ser representados como se fossem bolas de sinuca. Então, teoricamente, para Dalton, os átomos são como esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, indivisíveis e homogêneas. Filhão,
Qual é a primeira coisa que já nos chama a atenção aqui? A marquinha indivisível porque está destacada em azul. Sim, mas porque hoje nós sabemos que o átomo é divisível sim. Eu posso dividir o átomo nas partículas subatômicas, que até aqui ainda não foram descobertas. Mais à frente eu falo delas. Então, esferas rígidas, sólidas, maciças. Como assim maciço? Pessoal, vamos fazer uma analogia aqui com uma bola de boliche e uma bola de futebol. A bola de futebol, ela tem um espaço vazio por dentro. Ah, tudo bem, tem ar. Tá, mas ignore o ar. Faça de conta que ali dentro nós temos um vácuo. Beleza? Não tem. É espaço vazio, não tem nada. Então teria a casca e por dentro não teria nada. Isso seria algo oco. Beleza? Agora, maciça, eu estou afirmando que o átomo maciço, eu tenho uma casca e aí por dentro eu também tenho matéria, também tem massa. Então, o recheio e a casca são compostos por alguma coisa, sacou? Então, rígido, maciço, indestrutível, indivisível, a gente já vê que indivisível tá fora, e homogêneo. Então, pessoal, na verdade, Marquinhos, esse modelo tá errado. Monstrão, claro que não. Ele é um modelo, é uma forma de você enxergar o panorama atômico. Então, na verdade, você ainda usa esse modelo para muita coisa dentro da química. Quer ver? Quando você estuda cinética química. Quando a gente entra no estudo da cinética química, a gente vê lá a teoria de colisões, onde os átomos e moléculas vão colidir com a energia adequada e a geometria adequada para poder uma reação química acontecer. E aí você estuda as moléculas e átomos com bolinhas ou conjunto dessas bolinhas. Cara, isso é o modelo de Dalton. Quando você vê lei das conservações de massa, a lei das proporções fixas, então você trata as moléculas, os elementos, utilizando bolinhas, geometria molecular, ligação química. Você também escreve os átomos como se fossem bolinhas. Cara, então esse modelo é válido? Sim, ele é um modelo. Ele é algo que a gente cria para poder trazer mais verossimilhança e mais precisão às nossas observações, dar mais embasamento à nossa teoria, beleza? Então, modelo de Dalton, modelo da bola de bilhar. Esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, indivisíveis e homogêneas. Vou dar um tempo para você printar e vou escrever os postulados de Dalton acerca de seu modelo atômico. Se liga, momento para você printar. Saí, printou? Beleza? Agora os postulados de Dalton para você. Os postulados de Dalton, vem. Primeiro postulado, na verdade a gente já viu. Os átomos são formados por esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, homogêneas e indivisíveis. Beleza? Segundo postulado. Qual é o segundo? Cada elemento possui massa específica, possui a sua própria massa. Como assim? A massa, para Dalton, será um critério de identificação. Então, eu diferencio o oxigênio do carbono pela massa do oxigênio e pela massa do carbono. Beleza? Para Dalton, esse é o critério. Atualmente, nós sabemos que o que caracteriza um determinado elemento químico é o seu número atômico, ou seja, o número de prótons, que é a identidade. Tranquilo? Vamos nessa. Então, para Dalton, cada elemento vai ser identificado pela sua massa. Terceiro postulado. Os compostos são combinações dos elementos químicos e compostos diferentes são combinações diferentes em proporções diferentes de elementos químicos diferentes. Beleza? Então, os compostos químicos são combinação dos diferentes elementos. Beleza? E uma reação química é um rearranjo de átomos. Cara, isso aqui é muito importante. Porque, de fato, uma reação química você tem uma molécula e outra molécula. Você tem as ligações químicas que já se formaram. Você vai ter quebra dessas ligações, rearranjo dos átomos e vai ter a formação de novos produtos. Então, na verdade, uma reação química, olha que lindo isso. Uma reação química, nada mais, fica até, não entenda que eu esteja menosprezando aqui, não, eu tô te mostrando a beleza disso. Então, uma reação química é apenas um rearranjo de átomos formando novos compostos. Então, é descombinar para recombinar com novas possibilidades. Beleza? Então, quarto postulado de Dalton, uma reação química é um rearranjo de átomos formando novos compostos. Momento para o seu print. Foi? Printou? Beleza? Vamos ao próximo modelo. Agora surge a natureza elétrica da matéria. O modelo de J.J. Thomson. Partiu. Descoberta da natureza elétrica da matéria. O modelo de J.J. Thomson. Mais conhecido como o modelo do pudim de passas. Cara, mas é sério. Eu nunca comi um pudim de passas. Não sei. Você já comeu?
Já comeu um pudim de passas? Cara, eu não faço a menor ideia de como seja um pudim de passas. Então eu gosto de pensar nesse modelo como um panetone. Então uma analogia legal é essa do panetone. Por quê? Para Thompson, o pudim de passas tem aquela massa do pudim, sacou? E várias passas sobre a superfície do pudim, beleza? Sobre aquela massa daquele bolinho. Então, na verdade, eu teria uma massa positiva com várias cargas negativas, várias partículas de carga negativa incrustadas na superfície. Aí, pô, pudim de passas. Cara, pensa no panetone. Você tem o bolo, beleza? Então, o bolinho do panetone seria a massa de carga positiva. E os elétrons que ficam grudados na superfície seriam aquelas frutinhas cristalizadas. Se ligou? Beleza? Então, modelo do pudim de passas. Aí, mostrão. Panetone, beleza? Então, o modelo de J.J. Thomson, o modelo do pudim de passas, tem como principal upgrade aí pra gente como aparecimento dos elétrons. Então, na verdade, não foi um experimento simples. O experimento da comprovação da carga do elétron, da massa do elétron, é o experimento desse camarada aqui, ó, Millikan, o famoso experimento da gotinha de óleo imersa no campo elétrico. Cara, esse experimento é muito punk. Mas, enfim, a principal evidência do modelo de Thomson é a seguinte: o experimento dos raios catódicos, beleza? Então, como é que funcionava esse experimento dos raios catódicos? Primeiro eu tenho uma ampola selada e aqui dentro nós temos um gás em baixa pressão. O que vai acontecer? Eu vou passar e aqui eu vou aplicar uma DDP, uma diferença de potencial de aproximadamente 10 a 4 volts. Beleza? 10 a 4 volts, filhão, são 10 mil volts. É volt pra caramba. Então, pum, apliquei essa DDP. O que vai acontecer? Esse gás aqui dentro, ele vai começar a produzir um feixe luminoso. E aí? Esse feixe luminoso, quando submetido a um campo elétrico, ele vai sofrer um desvio. O que era esperado? O feixe luminoso, caso o modelo atômico obedecesse à hipótese de Dalton, esse átomo vai passar batido aqui. Porque Dalton não observou a natureza elétrica da matéria. Então, o que o Thomson fez? Ele aplicou um campo elétrico aqui nesse feixe e ele percebeu que o feixe desviou para o polo positivo. Aqui eu escolhi botar o polo positivo embaixo. Se o polo positivo estivesse em cima, o feixe luminoso subiria. Essa trajetória tracejada é a esperada. Essa linha cheia aqui é o observado. Cara, então o feixe desviou para o polo positivo. Isso significa que esse feixe é dotado de partículas com cargas negativas. O que comprova a hipótese de Thomson, que na superfície do átomo você tinha uma quantidade grande de partículas com carga negativa incrustadas em toda a superfície, sacou? Então esse é o modelo do pudim de passas. Nós temos uma massa positiva, eu não falei em partícula de carga positiva, anote isso, com várias partículas negativas incrustadas em toda a superfície. Então o principal upgrade desse modelo é o surgimento dos elétrons, beleza? E aí como é que eu sei qual é a carga do elétron, qual é a massa do elétron? Millikan, em 1909, com o experimento da gota de óleo imersa num campo elétrico e pela razão carga-massa, conseguiu determinar que a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb e que a massa de um elétron lembra que a gente lá na aula de atomística viu que a massa do elétron é desprezível? Eu disse para você, elétron tem massa? Tem. A gente vai apenas desprezar essa massa, porque ela é muito pequena frente à massa dos prótons e dos nêutrons. Legal? Então a massa dele vale 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Cara, isso não é quase nada. Então isso é praticamente zero, é uma massa desprezível. Foi ou não? Tranquilo? Então o principal up desse modelo aqui é o surgimento da natureza elétrica da matéria, através da constatação dos elétrons. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Vou dar o espaço para você printar. Printa aí. Printou. Partiu agora. Próximo modelo. Nosso próximo modelo será o modelo do Sistema Solar, o modelo de Ernest Rutherford. Partiu. Nosso penúltimo modelo, mais frequente, o modelo que a gente trabalha também numa quantidade bem bacana, o modelo de Rutherford. Galera, na verdade, Rutherford e seus colaboradores estavam fazendo um experimento para tentar ver se conseguiam mais evidências de que o modelo atômico de Thomson realmente valia. Então, o que estava sendo estudado aqui, na verdade, foi o desvio, o ângulo de desvio dessas partículas alfa que estão sendo emitidas aqui.
Até que um dos pesquisadores da equipe de Rutherford, chamado Geiger, falou o seguinte: poxa, Rutherford, e se a gente for olhar para ângulos mais abertos? Rutherford parou e pensou: olha, mas que absurdo, cara. Como assim ângulos mais abertos? De acordo com o modelo de Thomson, os átomos são esferas, são massas positivas com pequenas esferas de carga negativa incrustadas na superfície. Então, assim, se os átomos foram de acordo com o modelo de Thomson, nós vamos ter ângulos de desvio muito pequenos. Vamos então investigar os ângulos mais abertos? Eles estavam investigando ângulos de 1 grau, 1,5 graus, no máximo 2 graus de desvio. Foi aí que Rutherford se surpreendeu. Caraca, eu encontro partículas alfa que estão sofrendo desvios absurdos, chegando até a voltar para a fonte de origem. Caraca, como assim voltar para a origem? Tipo, uma bala que você atira, bate na parede e volta para você. Caraca, como assim? Então, como é que o experimento acontece? Nós temos uma fonte de partículas alfa, que era uma amostra de polônio, que vai emitir essas partículas alfa. O que era esperado? Era-se esperado que as partículas alfa passariam direto ou, no máximo, sofreriam um pequeno ângulo de desvio, já que são esferas de carga positiva, são massas de carga positiva com pequenas esferas negativas incrustadas na superfície. Então o desvio seria muito pequeno. Rapaz, aí é que veio a surpresa. Eu encontrei partículas alfa que passavam por uma fina folha de ouro e sofriam um desvio muito mais acentuado do que 1 grau. Inclusive, partículas que chegavam a voltar. Tipo, bateu, voltou. Caraca, como assim, cara? Então, peraí. Não é possível. Então, qual foi a suposição de Rutherford? O átomo é composto por uma região densa. Que região é essa? Uma região central, composta por prótons, chamada de núcleo. Beleza? Então, para Rutherford, com base nessa observação, os átomos deveriam ser rígidos no núcleo. Ou seja, eu vou ter colisões que vão fazer com que os átomos de ouro e as partículas alfa aqui se choquem. Eu tenho colisão, tenho choque efetivo. Então, pum, colidiu, desviou. Pum, colidiu, desviou. Então, a conclusão de Rutherford era que o átomo era formado por 2 regiões. E eu tinha uma região central chamada de núcleo e uma região ao redor desse núcleo chamada de eletrosfera. Beleza? Porém, olha só o que acontece. No modelo de Rutherford, nós temos um núcleo carregado positivamente e ao redor desse núcleo, os elétrons orbitando numa determinada trajetória. Uma trajetória elíptica. Como assim uma trajetória elíptica? É aquele modelo atômico mais famoso, manja? Você tem um núcleo carregado positivamente e os elétrons descrevendo uma órbita elíptica ao redor desse núcleo, na eletrosfera. E essa eletrosfera, ela era composta não só pelos elétrons, mas por muito espaço vazio. Espaço vazio, sim. Eu tinha espaços vazios na eletrosfera. Se a eletrosfera fosse rígida, eu teria muito mais colisões aqui no átomo. Então, na verdade, a massa dele vai se concentrar onde? No núcleo, onde a gente tem os prótons. Beleza? Então, os nêutrons só são descobertos um pouco depois, por James Chadwick, em 1932. Eu vou mostrar para você como é que fica esse modelo já já. Então, nós temos um modelo de Rutherford e uma grande falha. Por quê? Teoricamente, de acordo com as afirmações da física clássica, se você tem uma carga negativa orbitando ao redor de uma carga positiva em trajetória circular, o que vai acontecer? Essa carga negativa, ela vai acabar emitindo energia, vai perder energia cinética e vai cada vez mais se aproximando do núcleo. Vai, então, se aproximando até que ela colide com o núcleo. Então, você teria aqui a grande falha do modelo, que seria o colapso dos elétrons com o núcleo. Então, vou botar aqui, ó, colapso dos elétrons. Tudo bem? Isso não era observado. Então, Rutherford acabou deixando esse espaço no modelo, que só foi realmente corrigido depois, através dos postulados de Niels Bohr. Então, a gente vem no atomismo científico até esse modelo de Rutherford. No modelo de Bohr, a gente já parte para o tomismo científico, que é uma parte mais bem detalhada dos modelos atômicos e que a gente começa a tratar um pouquinho mais de mecânica quântica
para poder trabalhar com os modelos atômicos. Então eu preciso da quantização da energia, eu preciso saber da relação entre comprimento de onda e energia, e isso tem inúmeras aplicações. Por exemplo, eu posso explicar para você por que quando um pouquinho de água salgada cai na chama do seu fogão, você está lá cozinhando arroz. Aí tem um pouquinho de sal na água, a água ferve, plum, cai um pouquinho na chama. E aí a chama fica amarela. Eu posso te explicar o porquê disso, sabendo da relação entre comprimento de onda e energia das radiações, beleza? Então, modelo de Rutherford, para a gente poder passar para o próximo modelo, nós temos o experimento de Rutherford, extremamente importante, uma fina folha de ouro bombardeada com partículas alfa. Logo, o esperado era, vamos ter, caso o modelo de Thomson seja realmente o modelo que vale, então a gente teria ângulos pequenos de desvio dessas partículas alfa, mas na verdade as partículas alfa passam com ângulos absurdamente grandes, voltam para trás, então houve de se propor um novo modelo esse do Sistema Solar, de Rutherford, composto por um núcleo carregado positivamente e elétrons que orbitam em trajetórias elípticas ao redor do núcleo. Esse modelinho atômico mais clássico, me amarro nesse modelo aqui, acho bonito pra caramba, apesar de não ser o modelo mais moderno. Tempo para você printar, printou. Vamos agora para o modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr. Último modelo atômico, modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr. Seguinte, galera, aqui no modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr, Bohr vem com a ideia de propor alguns postulados para poder resolver aquele problema, lembra do modelo de Rutherford, do colapso, do possível colapso dos elétrons com o núcleo que não era observado. Então não tinha esse colapso, não tinha uma prova desse colapso do elétron com o núcleo. Então, Bohr propôs a seguinte solução. Cara, Bohr tem alguns postulados, os mais importantes são, primeiro, o átomo vai ser dividido em camadas. Então, são 7 camadas. Todo átomo tem 7 camadas? Não necessariamente. Depende do número de elétrons que esse átomo tem. Então, os átomos podem ter até 7 camadas. Então, cada camada vai ser representada por uma letra. Camada K é a primeira, L, 2M, 3N, 4O. Quinta camada, P, sexta camada e Q, 7 camadas. Por isso que lá na tabela periódica nós temos 7 períodos. Cada período indica o número de camadas que aquele elemento daquele período tem, sacou? Beleza. Então, se eu tenho aqui o número de camadas, K, L, M, N, O, P e Q, pode ser até 7 camadas. Um átomo pode ter até 7 camadas. E nós temos também a quantização da energia. Como assim? Energia quantizada. Então a energia, ela não pode assumir qualquer valor. Ela tem valores específicos. Tipo assim, Marquinhos, me dá um exemplo de algo que seja quantizado. Tipo, subir degrau. Subir degrau de uma escada é algo que seja quantizado. É algo que é quantizado. Tipo assim, você consegue subir 3,4 degraus? Subir 3 degraus e fiquei assim, parado em 40%, levitando entre um degrau e outro. Não, você sobe 1 degrau, 2, 3, 4 degraus, 5, 6, 7, você sobe números inteiros de degrau. Então, para a energia de cada camada é a mesma coisa. Cada camada tem o seu valor de energia específico. São os níveis de energia de Bohr, beleza? Então, eu tenho o átomo de Bohr com esses 2 princípios. O átomo é dividido em 7 camadas e cada camada tem a sua energia específica. Quantização da energia. A energia é quantizada. Então, a gente passa a ter um seguinte modelo. Isso aqui é uma representação simples desse modelo, mais simplificada. Eu tenho um núcleo que vai ter prótons e nêutrons, ou seja, toda a massa do átomo vai se concentrar onde? No núcleo. Os prótons e aqui os nêutrons que foram descobertos em 1932 por James Chadwick, beleza? E aí, na região mais externa a esse núcleo, nós temos os elétrons na eletrosfera. Os elétrons que estão presentes em cada uma dessas camadas e cada elétron em cada camada possui a sua energia específica. Tudo bem? E aí tem um princípio muito bacana que eu posso usar para explicar, por exemplo, a coloração dos fogos de artifício. Eu posso usar para explicar por que a água salgada, quando cai na chama do fogão, faz a chama de azul, fica aquele amarelado, amarela, laranja, enfim, aquele amarelo bem intenso. Então, o nome desse princípio é o salto quântico. Se eu pego um elétron desse aqui,
excito esse elétron, ou seja, dou uma energia para esse elétron, ele vai para uma camada mais externa. E aí, quando ele retorna para o seu estado original, quando ele retorna para o seu nível de origem, para a sua camada de origem, o que acontece? Se ele ganhou energia para ir para uma camada mais externa, para retornar para a sua camada original, ele tem que liberar essa energia. E ele libera na forma de luz. Não necessariamente você vai enxergar essa luz, mas se ela cair na região do visível, você consegue enxergar. Então, para a gente fechar, vamos ver mais duas coisas. Vamos ver o que é o salto quântico e essa relação entre o comprimento de onda da radiação e as energias que as diferentes radiações podem ter. Partiu? Tempinho para você printar. Vai lá. Pra onde é que eu saio? Sai para lá. Printa aí. Printou? Beleza. Então vamos ver salto quântico e a relação entre energia e comprimento de onda. Partiu? Vamos lá, galera. Agora a aplicação do salto quântico. Se liga. Nós temos dois momentos aqui. Um momento antes e depois. Antes, eu estou me referindo ao elétron na sua camada de origem, que nós vamos chamar, anota aí, ó, de estado fundamental. Então, anota aí, ó, estado fundamental. Então, nesse estado fundamental, supondo que nosso átomo aqui tem apenas um próton no núcleo e um elétron na sua primeira camada. No estado fundamental, o que vai acontecer aqui? Nós teremos o elétron aqui e quanto mais próximo do núcleo esse elétron estiver, significa que mais baixa vai ser a energia desse elétron. Quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia desse elétron. Beleza. Então, se eu tenho um elétron aqui na primeira camada, para poder ir para uma camada mais externa, esse elétron tem que ganhar energia. Então, daqui para cá, ó, quando ele passa da camada K para a camada M, ele precisa sofrer um ganho de energia. Beleza? Então, nós dizemos que esse elétron sofreu uma excitação. Ele vai para uma camada mais energética, uma camada mais externa. Então, tem como, Marquinhos, eu dar uma energia para esse elétron ele parar aqui entre a segunda e a terceira camada? Não, não tem como. Ou ele vai parar na segunda ou ele vai parar na terceira. Lembra? Quantização da energia. Eu não posso ter, o elétron ele foi aqui promovido da primeira para entre a primeira e a segunda camada. Não, ele vai da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quinta. Enfim, ele só dá saltos inteiros entre as camadas. Tudo bem? Não vai poder parar entre essas camadas. Legal. Então aqui, ó, o que rola? Ele ganhou energia e foi para a camada mais energética, mais externa. Então, esse elétron agora que não está mais no estado fundamental, encontra-se nessa situação aqui, depois. E aí, nós chamaremos esse estado, esse novo estado, de estado excitado. E aí, o que é esse estado excitado? O estado excitado é o elétron numa posição fora da sua posição original. A original era essa posição de mais baixa energia, na primeira camada. Esse estado, que é um estado de mais alta energia, chama-se estado ativado, estado excitado. Então o elétron se encontra numa posição de instabilidade. O que ele vai fazer? Ele vai querer retornar para o seu estado original. Como ele faz isso? Muito simples. Ele volta para a sua camada de origem. Mas como é que ele volta, Marquinhos? Aqui ele pode voltar de duas maneiras. Ele pode ir direto da terceira para a primeira e ele pode ir da terceira para a segunda para a primeira. E aí? Então ele tem duas transições eletrônicas possíveis. Qual vai ser a diferença entre essas transições? A energia liberada. Então quando esse elétron retorna para o seu estado fundamental, ocorre uma liberação de energia. Isso já caiu várias vezes nas provas, especialmente a prova do Enem, isso cai direto. O cara cobra falando de lâmpada fluorescente, daqueles glow sticks, aquelas pulseirinhas que brilham. Então, cara, emissão de energia por conta de elétrons excitados voltando para o estado fundamental. Salto quântico, beleza? Então, não se esqueça, a liberação de energia, meus amores, é sempre no retorno ao estado fundamental. Então, o elétron ganha energia, vai para uma camada mais externa. Para voltar ao estado original, ele faz uma liberação dessa energia na forma de quê? A energia vai ser liberada na forma de luz.
Beleza? Ah, Marquinhos, e o que vai definir se a energia vai ser liberada na forma de luz amarela, na forma de luz azul, ou luz ultravioleta, que eu não vou enxergar, ou luz infravermelho, que eu também não vou enxergar? O que vai definir é o comprimento de onda dessa radiação. Então, a relação energia versus comprimento de onda, que lá na física vocês aprenderam, que é representado como lambda, a gente tem energia relacionada com lambda, com comprimento de onda, por uma simples equação. E é igual a H vezes C sobre lambda. H e C são duas constantes. H é a constante de Max Planck. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, são valores constantes, não vão mudar, não me interessam aqui agora. Me interessam energia e comprimento de onda. Qual é a relação? Gente, a gente está enxergando aqui que isso é uma proporção inversa. Quanto maior for o valor do comprimento de onda, isso aqui fica constante. Então, nós teremos um comprimento de onda grande, uma energia pequena, por exemplo, infravermelho. Você usa protetor solar para se proteger do infravermelho? Ah, tem que passar protetor solar, porque a radiação no controle remoto lá de casa é um perigo. Não, claro que não, cara. Você usa protetor solar para se proteger dos raios ultravioleta. Então, raios ultravioleta, radiação ultravioleta, luz ultravioleta, ela tem um comprimento de onda muito pequeno. Logo, a energia é grandona. Foi ou não foi? Então, quanto maior o lambda, quanto maior o comprimento de onda da radiação, menor vai ser a energia dessa radiação. E o que vai definir qual vai ser a cor vai ser apenas o comprimento de onda da radiação emitida. Se eu emito uma radiação com comprimento de onda grandão, a energia da radiação é pequenininha. Se eu emito uma radiação com comprimento de onda pequenininho, a energia é grandona. Ah, Marquinhos, caiu no comprimento de onda do visível. Eu enxergo essa radiação. Então pode ser azul, amarela, vermelha, roxa. Agora, Marquinhos, caiu no infravermelho, no ultravioleta. Aí você não consegue enxergar. Beleza? Show de bola, galera. Salto quântico, o elétron recebe energia para ir para uma camada mais externa e libera energia na volta. É na volta para o estado fundamental. Não esquece. Na volta para o estado fundamental, a energia é liberada na forma de luz. Beleza? Tempo para você printar. Printou? Beleza. Por hoje é só, galera. Espero que vocês possam ter gostado muito e mais, que essa aula possa ter sido muito útil para vocês. Continua com a gente aqui no Bioexplica, tem muito mais química pra gente estudar junto. Vem comigo, vem com o Mostrão. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.